mais essa aula da escola de inverno, da segunda escola de inverno do GEPAD. Essa é a nossa 12ª e última aula. E o tema que vai ser abordado hoje é cadeias curtas alimentares, novas dinâmicas de produção e consumo sustentáveis. Nesse encontro, além da minha mediação, também eu conto com a parceria do querido colega Joacir Aquino. Os colegas que vão tratar desse tema hoje são a Potira Preis e o Márcio Gazola. E agora, inicialmente, então, eu vou apresentá-los para que, então, eles possam fazer as suas contribuições. A primeira contribuição da noite vai ser do professor Márcio Gazola. O Márcio Gazola, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado e doutorado em desenvolvimento rural pela mesma instituição. Ele fez um período de doutoramento sanduíche na Itália, na Universidade de Pisa. Ele é professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no TFPR, no campus de Pato Branco. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, só um instante que está mudando a minha tela aqui. E ele tem experiência na área de desenvolvimento rural e regional, especialmente em economia, as questões tecnológicas aqui, Márcio, desculpa as descontinuidades aqui, mas a tela está mudando quando mais colegas entram aqui na sala. Então, ele possui, então, se dedica às áreas de economia, sociologia, administração e alimentação saudável e sustentável, com ênfase nos seguintes temas: agricultura familiar, agroecologia e desenvolvimento sustentável. Também agroindústrias familiares, alimentação saudável e sustentável, cadeias curtas agroalimentares, consumo de alimentos, sistemas sociotécnicos e locais, regionais de inovação e tecnologia. Também se dedica a pesquisar mercados agropecuários e alimentares, segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental. E, além desses temas, também pesquisa políticas públicas de desenvolvimento, regionais e rurais, e mercados de comercialização digital da agricultura familiar. Depois das contribuições da aula do professor Márcio Gazola, a gente também vai contar com a aula da professora Potira Preis. A professora Potira Preis, ela é pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz, da Universidade de Santa Cruz do Sul, e atua no PPGDR da Unisc. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Unicinos, é doutora e mestre em Desenvolvimento Rural pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, pela URGS. Ela é pesquisadora do GEPAD e atua no Observatório Brasileiro de Economia e Mercados Agroecológicos e Orgânicos, o OBEMA. Esses vínculos, eles são vinculados também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela integra a equipe do Observatório do Desenvolvimento Regional, o Observa-DR, da Unisc, e atua principalmente com as seguintes temáticas: relações produção-consumo, politização do consumo, agroecologia, segurança e soberania alimentar, construção de conhecimento, desenvolvimento sustentável. Além disso, ela é membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e é conselheira no CONSEA, no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul. Antes de passar a fala para o professor Márcio Gazola, eu quero lembrar que hoje, como é o nosso último encontro, ao final do debate, a gente pede para que quem possa fique um pouco mais aqui conosco na sala, para que a gente possa fazer uma roda de conversa, enfim, um bate-papo, para ouvi-los em relação a essa segunda edição da Escola de Inverno. Então, todos sejam bem-vindas e bem-vindos a esse nosso último encontro. Márcio Gazola, a palavra está contigo. Boa noite a todos e todas, me ouvem bem? A apresentação também eu já coloquei, só preciso de um feedback se está tudo certo. Bom, é uma satisfação participar da segunda escola de inverno do GEPAD, grupo esse que eu tenho muito satisfação em participar, né? Fui junto com o Sérgio e outros, fundador lá no início, 2004, 2005, do grupo, né? Então, é uma satisfação muito grande. Agradecer o convite da Kátia, a Daniela e a Letícia por
por estar na segunda escola de inverno, né? E agradecer enormemente a Potira aí pela parceria nessa aula. Espero que ocorra tudo bem, que não tenhamos problemas técnicos nenhum. E ao professor Joacir e à professora Fabiane, que vão mediar a sala e agradecer a atenção deles e a disponibilidade em nos auxiliar nessa aula, né? Então, a aula que a gente vai trabalhar com vocês é um pouco o tema das cadeias curtas, eu e a Potira, e a gente dividiu basicamente em duas grandes partes, né, que se subdividem, obviamente, pelas nossas falas e apresentações, vocês vão notar isso, mas, de maneira geral, eu fiquei com a parte inicial, mais teórica, de resgate um pouco teórico desse debate, da agenda de pesquisa, das questões teóricas, e a Potira ela vai entrar mais nas experiências que ela tem pesquisado, acompanhado, né, de cadeias curtas. Então, a gente pensou dessa forma como uma complementação aí das duas falas. Bom, já que temos pouco tempo, vamos iniciar aqui já, né? Então, eu começo falando um pouco do contexto que surge esse debate das cadeias curtas, um pouco de onde que ele vem, de onde é que ele surge, quais as questões, né? Então, uma das primeiras questões que trazem esse debate é justamente a agricultura produtivista, né? Em que autores como o Plug vão dizer que ela diminui grandemente as receitas geradas na agricultura e na produção de alimentos, e aí você tem também, nessa agricultura modernizada, um aumento exponencial dos custos. Então, isso gera o que no gráfico vocês estão vendo aí, está traduzido como aperto, a palavra em inglês correta é squeeze, né, que quer dizer justamente um estreitamento das condições de reprodução socioeconômica de muitos agricultores. Então, a cadeia curta, ou as cadeias curtas, elas vêm como uma alternativa para buscar justamente baixar custo de produção na agricultura, na produção de alimentos, e gerar novas receitas com a venda mais direta da produção para com os consumidores. Então, essa é uma dos focos, das vertentes teóricas desse debate das cadeias curtas. Isso está muito nos artigos iniciais lá dessa discussão do Terry Marsden, do Rentin, enfim, né, desses autores aí, né? E aí tem outros aspectos também que a gente poderia mobilizar, alguns já foram perpassados nas aulas dos colegas que nos antecederam, né? Os próprios consumidores preocupados com crises ou escândalos alimentares na União Europeia, foi um foco também dessa discussão, por exemplo, o mal da vaca louca, né? A própria agricultura moderna, alimentação industrializada também, né? Consumidores que não querem consumir só produtos das grandes cadeias longas, né, do grandes redes de varejo e de abastecimento alimentar, então buscam essa compra mais direta da alimentação, buscando no campo, buscando em feiras, buscando nas vários tipos de cadeias curtas que a Potira, em um segundo momento, vai falar para a gente, né? E tem também a ideia do consumo híbrido, ou seja, que as pessoas, embora elas tenham às vezes que recorrer à alimentação industrializada, né? Mas elas procuram também ter uma alimentação mais saudável, né? E sustentável também. Então, as cadeias curtas, elas também são uma forma de abastecimento que faz com que os consumidores consigam fazer isso, né? E, bom, se a gente olhar, essa é uma figura, grosso modo, do que é o nosso sistema agroalimentar que a gente tem hoje, né? Quer dizer, o grosso da produção e do consumo, da circulação dos alimentos, ele está na mão desse centro aí. Eu tentei fazer uma figura, não ficou muito bem, mas enfim, esses 1 ou 2% que, na verdade, a gente chama dos impérios alimentares, né, são grandes mercados, indústrias varejistas, empresas multinacionais, muitas vezes que ficam com a maior fatia do valor agregado das cadeias de valor, né? E eles são minoria, eles são em torno de 1 a 2% dos atores do sistema alimentar, né? Os agricultores nos países desenvolvidos são de 3 a 5%, no Brasil a gente tem um número maior, né?
E consumidores, vejam que dá para dizer que certamente mais de 90% são mais de 90% da população dos países. Então, vejam, a gente tem numa cadeia longa, que é a maior, são as formas que mais se distribui alimento no Brasil e no mundo, os dois extremos, né? A maior parte da população consumidores de um lado, os agricultores lá no início da cadeia de produção, os consumidores lá no final, e no meio aí você tem uma série de intermediários que ficam absorvendo o valor agregado dessas cadeias, né? Então, a cadeia curta, vejam que é uma forma de regulação que os agricultores e os consumidores, eles rompem um pouco com esse sistema agroalimentar alongado, poderíamos dizer assim, né? Eles se aproximam e começam a fazer transações econômicas e compras de alimentos mais diretamente. Então, as duas pontas, né, da cadeia produtiva começam a interagir, eliminando justamente todos esses intermediários que você tem no centro da cadeia de valor. Então, as cadeias curtas, elas fazem uma regulação, veja, um pouco diferente do que a gente encontra, por exemplo, nas cadeias longas, né? E, bom, também a cadeia curta, ela vai na direção do que autores a nível internacionais falam da reconexão, né? É uma ideia do Anthony Giddens, né? Que foi um pouco sociólogo britânico, que foi um pouco apropriada, né? E utilizada como um conceito para explicar justamente essa relação que as cadeias curtas, né? E o que eu coloquei no centro desse triângulo, ou seja, agricultura e alimentação, tentam fazer no caso do sistema agroalimentar, né? Eles tentam criar novos fluxos de pessoas, de mercadorias, de alimentos, né? E justamente a ideia é fazer reconexões, né? Entre natureza, sociedade e consumidores, né? E saúde e nutrição, porque atualmente a alimentação industrializada, que circula principalmente por cadeias longas, vejam que ela tem muito pouco de natural, né? Se a gente pensar um alimento industrializado, ela não reconecta basicamente a sociedade e os consumidores com saúde e nutrição, ela não gera isso, né? Gera, na verdade, várias doenças. A FAO tem vários documentos alertando que das 11 ou 12 doenças que mais matam no mundo, em torno de 6 ou 7 justamente entra pela boca, ou seja, a alimentação. Então, vejam, os alimentos industrializados que circulam por cadeias longas não têm conseguido fazer essa conexão com nutrição e saúde. E também não tem conseguido aproximar consumidores e a sociedade de fluxos mais naturais de produção, né, das questões da natureza, da sustentabilidade, se assim quisermos dizer, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar novos sistemas agroalimentares, né, e que são descentralizados. Então, as cadeias curtas é uma forma de a gente conseguir fazer isso, aproximar a partir da sociedade, dos consumidores e dos agricultores, com as organizações sociais e o próprio Estado, que eu acho que não dá para dizer que o Estado não tem um papel, embora ele no Brasil hoje ele esteja fazendo muito pouco, né? Basicamente a gente tem alguma coisa de PA, PNAE, né? Várias políticas que se tinham descentralizadas de agroecologia, de segurança alimentar, né? De fortalecimento do abastecimento foram rompidas nos últimos anos, mas o Estado também tem um papel, né? Obviamente que para cumprir esse papel ele deve também se reconectar, se aproximar das organizações sociais que trabalham com alimentação, dos agricultores, dos consumidores, né? E trabalhar com novas políticas, novas regulações, né? Eu cito algumas aí, não vai dar tempo da gente falar, né? Por exemplo, apoio ao cooperativismo, associação da agricultura familiar, que trabalham com alimentação, né? Políticas de ATER mais voltadas à alimentação também, né? Reforçar a compra institucional, dentre outras que a gente poderia ter, a descentralização da SEASA seria um movimento importante também, né? Então, aqui eu tentei colocar 3 conjuntos de ações nesse triângulo que mostram justamente que o Estado tem alguns papéis, mas que também as organizações sociais, consumidores e agricultores
na base da figura também podem construir algumas experiências como cooperativas de consumo, grupos de consumo de bairro, né, feiras e outros que também conseguem ajudar nessa descentralização do sistema agroalimentar tal qual a gente tem hoje, né? Bom, então isso rapidamente, assim, para dar um zoom bem rápido do contexto mais geral desse debate, e aí agora eu entro num segundo ponto, que é justamente a conceituação das cadeias curtas. Então, uma primeira coisa que a gente tem que dizer, né, é que a história importa. Em que sentido, né? Porque a gente já ouve críticas a essa discussão, o que tu fala de cadeia curta hoje é uma coisa que a academia inventou e que isso sempre existiu na sociedade e no mundo. Correto, né? Então, é um termo acadêmico para se referir a uma míriade muito grande de experiências que existiram praticamente aí desde que a humanidade começou a criar pequenas vilas, a abastecer ao redor dos castelos, os reis, né? Povoados, os primeiros vilages ao redor do mundo, quer dizer, os camponeses, eles começaram a se organizar, como essas fotos mostram um pouco, em feiras para abastecer a população. Então, se vendia um pouco de tudo nessas feiras, né? Então, está correto. O que a gente chama hoje de cadeia curta eram essas várias formas de abastecimento, né? Antigos, medievais, né? Bastante lá do período, né, feudal até antes, que você tem mundo afora, né? Então, esse slide é para justamente dizer que a gente está, o conceito de cadeia curta, ele também considera a existência dessas experiências históricas como importantes, né? E aqui talvez um dos principais slides, né? Esse artigo que a gente traduziu num livro, depois eu vou citar a obra no final, do Rentin e outros autores, ele justamente vai trazer, é um artigo que ele é um dos mais citados nesse tema até hoje, a nível nacional, né? E ele justamente ele vai resumir em dois grandes conjuntos de fatores que definem as cadeias curtas, ou seja, por um lado você tem que ter proximidade social, ou seja, esses atores eles se aproximam para ter uma alimentação mais saudável, mais sustentável, mas sobretudo o que eles compartilham? Vários valores sociais, então de reciprocidade, talvez de amizade, de conhecimento, de confiança, né? De parceria, de vários tipos de valores sociais, né? Então esse é um dos lados da discussão e conceituação das cadeias curtas. O outro, talvez menos importante, mas também estruturante do conceito, é a chamada proximidade espacial ou territorial, né? Geralmente se chama de cadeia curta alimentos que circulam por uma certa área territorial ou geográfica, né? É o que também hoje o professor Sérgio e outros em seus artigos aí têm chamados dos mercados imersos, ou seja, são imersos em valores sociais também a nível local, regional, mas também são imersos no recurso, numa cultura, num físico territorial, né? Então, essa âncora territorial, local, também é importante para a gente entender as cadeias curtas. E, bom, não dá tempo de falar de todos, mas vocês veem no slide que eu coloquei várias outras palavrinhas que também são importantes, né? Por exemplo, na Europa, a questão do bem-estar animal é muito importante para eles, em termos de cadeia curta, né? As próprias questões da sustentabilidade, né? O desenvolvimento local, em alguns casos a economia solidária, quando envolve cooperativismo, associativismo, né? E, bom, hoje uma das frentes também que tem linkado com a discussão de cadeias curtas é toda a ideia das dietas saudáveis, né? Também que tem alguns autores a nível internacional que têm linkado essa discussão das dietas com as cadeias curtas também, né? E aqui, bom, é uma hipótese, eu nunca apresentei esse slide, eu fiz ele faz pouco tempo atrás, eu queria apresentar aqui uma hipótese teórica um pouco hoje para os colegas e outros para a gente discutir, né? Eu também entendo que a ideia de cadeia curta ou de cadeia de valor, ou de canal de comercialização, que é um conceito parecido, né? Mas teria que, enfim, é mais da economia rural, inclusive, tem um viés aí, né? Eu entendo um pouco que as cadeias curtas ou cadeias de valor, elas seriam um micronível analítico do que a gente chama de mercados e sistemas agroalimentares. Então, você teria um nível geral mais estruturante dos sistemas, você teria
esses sistemas formados por vários mercados alimentares. E, bom, como é que a gente verifica esses mercados alimentares? Estudando justamente os canais de comercialização, as cadeias de valor ou as cadeias curtas. Então, a cadeia curta, ela seria um conceito teórico, mas ela é também a forma de você identificar mercados que, por sua vez, são formadores de sistemas agroalimentares diferentes. Então, aqui eu estou trabalhando um pouco essa hipótese de 3 níveis, essa hipótese teórica de 3 níveis de estruturação, né? E que isso, enfim, estaria integrado nessa figura, evoluiria ao longo do tempo, a dinâmica do espaço seria importante, e também você teria aí uma certa instituições e atores aí por regras, normas e interações sociais que mediariam essa evolução ao longo do tempo, né? Então, é um pouco uma hipótese aqui que eu estou apresentando, eu queria ver no grupo aí e também com quem está assistindo como é que soa isso, se é assim ou o Gazola está totalmente equivocado nesses 3 níveis de estruturação em termos de pensar as questões dos sistemas alimentares, ou seja, poderíamos falar que temos sistemas agroalimentares um nível mais grande de estruturação teórico. Esses seriam formados por diferentes mercados alimentares, que não só os alternativos, teriam vários, né? Depende de que sistema agroalimentar a gente estaria falando. E, bom, aqui na base você tem um nível microanalítico, as cadeias de valor, os canais ou as cadeias curtas, né? Então, um pouco essa é uma ideia teórica que eu estou me aventurando aqui hoje, né? Queria ver algum feedback aí do pessoal, o que acha, né? E, bom, aqui essa figura eu gosto muito, é de um texto que saiu do Belletti e Marescotti, são 2 autores que eu gosto muito, são italianos, e que trabalham esse tema a partir de um documento que eles publicaram para a FAO ano passado, né? Então, vejam, na primeira figura lá em cima você tem uma cadeia longa, então veja o grau de intermediação que vocês têm na figura A, né? Na segunda, um farmer market, que seria uma feira, né? Uma tradução seria uma feira de agricultores, que a gente tem em quase todos os municípios aí brasileiros, né? Com poucas exceções, né? Capitaneada, vejam, que principalmente por agricultores. E no terceiro modelo, mais um modelo em que o consumidor é mais protagonista, então poderia ser uma CSA, um grupo de consumo, alguma outra experiência nesse sentido aí, né? Então é uma forma de classificar também uma cadeia longa, uma cadeia curta construída com mais agência, poderíamos dizer assim, dos agricultores, e o terceiro modelo com mais uma protuberância ou agência social dos consumidores. E aqui um pouco vocês têm Gazola, também desse artigo. eu Sim? te interrompo agora para dizer que passou 20 minutos. Tem mais 5 minutos para Tá, tua aula. ok, obrigado. Qualquer coisa me corta se eu estourar os 5 novamente aí, Fabiano, passa muito rápido. Então, aqui tem os 3 tipos de cadeia, com base naqueles 2 critérios, proximidade social e espacial. Então, você tem a face, seria onde você tem o máximo de proximidade social e espacial. As cadeias curtas próximas, já a gente poderia chamar talvez de um nível regional. E as ampliadas seriam quando você tem distâncias sociais e geográficas um pouco maiores, talvez para fora da região, né, para fora do estado, né, poderíamos dar como exemplo. E aí você já precisa, por exemplo, certificações, códigos de produção e outras coisas para levar essa reputação ou a qualidade, ou comunicar com o consumidor a qualidade dos alimentos, né? Então, aqui tem vários exemplos dos 3 tipos, eu não vai dar tempo de falar, vocês viram que já estamos no tempo final. E, bom, aqui é justamente o que a Potira vai explorar depois, ela vai explorar vários desses tipos aqui de cadeia curta, então eu não vou falar para não entrar na aula dela, né? Uma outra forma de você classificar as cadeias curtas é do ponto de vista se são mais coletivas ou mais individuais, então vejam nessa figura aqui as CSAs, os grupos de consumos, né? Enfim, os grupos de aquisição solidária, elas são mais numa lógica coletiva, enquanto veja que armazéns ou lojas próprias de agricultores, feiras e venda direta têm uma lógica muito mais individual, né? E aqui, uma outra tipologia, podemos classificar as experiências segundo um pouco a interdependência das decisões, ou seja,
uma maior negociação entre agricultores e consumidores, né? Então, você tem uma baixa negociação em vendas diretas, feiras de agricultores, lojas de agricultores, em que basicamente a gestão é dos agricultores e suas organizações, por exemplo, uma cooperativa, né? E tem um outro lado, um grupo de consumo ou a própria CSA, em que os consumidores ajudam na gestão dessa cadeia curta com os agricultores de uma forma mais protuberante, né? E, bom, já está no final da minha fala, então eu não vou me alongar, eu ia falar dos desafios teóricos e de alguma coisa de agenda de investigações. Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, então eu vou pelo menos falar um pouco da agenda, e se sobrar um tempinho ainda, mais 2 minutinhos, eu consigo avançar nos desafios, né? Então, o que eu acho que ainda falta dizer aí? Eu botei 6 pontos que eu acho que ainda falta, quem não tem ideia, talvez alguns que estão assistindo para tese, dissertação, artigo, pesquisa, enfim, né? O que falta dizer sobre esse tema aí, né? Eu acho que falta ainda entender melhor os tipos de consumidores que circulam nessas cadeias curtas, diferentes tipos, responsável, político, enfim, reflexivo. Compreender melhor como são qualificados, isso os artigos lá do Marsden, do Goodman, e o outro pessoal, desde o início da discussão, levantaram que falta entender as diferentes lógicas da qualidade nas cadeias curtas, mas a nível internacional a gente até tem alguns estudos, mas no Brasil não temos quase nada, né? Avaliar também, além de food miles, pegada ecológica, sustentabilidade, né? Também nessas cadeias, né? Por exemplo, o Brunori tem um artigo bem interessante de 2016 que ele mostra que nem tudo nas cadeias curtas é sustentável do que nas longas. Alguns atributos a curta é mais, em outros é menos, né? Então, veja, do ponto de vista da sustentabilidade, a gente não tem estudos sobre isso no Brasil, né? Estudar também as dietas saudáveis que circulam por essas cadeias curtas, seus custos e a relação com a própria sustentabilidade também, né? A gente não tem estudos sobre isso no Brasil, a gente não sabe quanto que custa uma dieta saudável ou sustentável, né? E essa relação com a sustentabilidade em cadeias curtas. Então, vejam que esse relatório da comissão Lancet lança um pouco esse desafio aí também, né? Fazer estudos comparativos, tipos de cadeia curta versus as suas dinâmicas, regiões, né? A gente não tem, ou até entre países, não temos estudos comparativos sobre isso. E um desafio que tem se colocado agora com o Covid muito grande, eu acho que é a digitalização desses mercados alimentares, né? Então, a gente fez um estudo aí com o professor Joacir que mostra justamente que a maioria das plataformas e sites de comercialização online, né, digital, que vendem alimentos dos agricultores familiares, eles funcionam basicamente como uma cadeia curta, ou seja, é a feira, é a venda na cooperativa, na loja do agricultor, que meio que, por exemplo, parou com a pandemia e as questões sanitárias, preconizada pelas autoridades, aí esses agricultores foram buscando alternativas, aí via principalmente cooperativismo, eles conseguiram construir, em alguns casos, em algumas regiões, plataformas e sites que vendem os alimentos. Então, eu acho que entender essa digitalização desses mercados e dessas cadeias curtas também é um grande desafio aí que está colocado, né? E uma agenda de pesquisa bastante importante também, tá? Então, aqui, rapidamente, não sei como é que eu estou no tempo, eu acho que os O tempo desafios eu vou esgotou, deixar... Márcio. Já Esgotou? pode ir Então, eu vou concluindo. deixar os desafios para, talvez, o debate, vou só projetá-los aqui, talvez alguns surjam como questões depois no debate. E aí finalizar com 2 leituras, eu vi que a Kátia mandou, essas leituras estão no e-mail para vocês, que eu acho, mas eu acho interessante reafirmar, né? Tem um livro que eu e o professor Sérgio organizamos sobre as cadeias curtas aí pela editora da URGS, né? Que faz um pouco essa questão de pegar estudos internacionais com nacionais, teóricos e mais empíricos, faz um pouco essa mistura legal aí da teoria com casos empíricos, que é uma leitura interessante, o livro é de 2017, e esse artigo que a gente trabalhou aí com o professor Joacir de Aquino, que inclusive está mediando a aula, que trabalha mais essa digitalização, está publicado agora no último número que saiu mês passado, lá na revista Estudos Sociedade e Agricultura, então mostra
pouco como é que está funcionando, quais as características desses mercados alimentares mais por cadeia curta que estão se digitalizando a partir da pandemia do Covid. A pesquisa foi feita em 20 e o artigo saiu agora, mês passado, nessa revista. Então, vocês podem acessar lá também, que eu acho que é um material aí que mostra esse movimento de digitalização desses mercados. Obrigado, desculpe se eu estourei aí, Fabiana. Gazola, muito grata por essa excelente aula. Eu reforço o lembrete que a Kátia trouxe aqui no chat, ao final do nosso encontro de hoje. A gente vai ter uma conversa aqui com todos vocês, então, para quem puder ficar, a gente reforça o convite para ouvi-los aí, como a Kátia diz, de microfone aberto, né, para a gente ter a opinião de vocês e trocas aí sobre essa experiência da segunda edição da Escola de Inverno. E passo, então, agora a palavra para a segunda aula dessa noite com a professora Potira Preis. Potira, a palavra está contigo. Olá, tudo bem? Estão me escutando agora, né? Então, muito obrigada de novo pelo convite para estar aqui nesse espaço da Escola de Inverno de EPAD. Sei que vocês tiveram experiências super bacanas, assisti só algumas aulas esse ano. Então, um agradeço especial a Fábia, a Letícia, a Kátia, ao Joacir por terem organizado e estarem aqui hoje também nos dando todo esse acompanhamento. E ao Márcio pela parceria. Como ele comentou antes, a gente tentou mais ou menos combinar um pouquinho algumas coisas para a gente fazer uma aula um pouco complementar, né? E então vou imediatamente dar seguimento às questões que eu vou trazer para vocês. Que a ideia um pouco é, a partir desse referencial que o Márcio trouxe, a gente olhar algumas experiências, ver como é que essas experiências funcionam, qual é o papel dos consumidores, dos agricultores, né? E tentei trazer algumas experiências diversas e também depois trazer algumas reflexões complementares. Uma primeira experiência que eu trago para a gente dialogar é sobre o MIC, que é o Movimento de Integração Campo-Cidade, que é possivelmente uma das mais antigas experiências de cadeias curtas que a gente tem, né, aqui no Brasil, que acontece em São Paulo desde meados da década de 80. Né? Então, o MIC está muito conectado com a discussão da redemocratização no Brasil, com uma articulação entre trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos muito mais vinculados aos movimentos sindicalistas dos metalúrgicos na Zona Leste de São Paulo, e os rurais, né, dentro do movimento de campo da agricultura familiar do Estado, e que, de alguma forma, tiveram uma intermediação ou uma participação muito grande do movimento da teologia da libertação. Então, através desse movimento que estava atuante tanto no rural quanto no urbano, começou a se estabelecer parcerias, né, entre assentamentos rurais em formação com grupos da cidade de São Paulo, grupos urbanos, que no primeiro momento ajudaram os camponeses a se assentar e se organizar, mas que quando esses agricultores começaram a ter produção e não tinham para onde vender, os trabalhadores urbanos, então, começam a fazer sistemas de encomenda e receber os alimentos, né? Esse processo ele vai evoluindo ao longo do tempo, e aí os dados que eu trago são bem mais atualizados, né? Já agora, isso são dados que eu coletei em 2017 na minha tese, onde então a gente tinha naquela época um único fornecedor, que era uma associação, a APRE, né, que fica então numa cidade a mais ou menos 1 hora de São Paulo. E essa cooperativa era uma articulação de agricultores, onde tinham 25 agricultores familiares. Semanalmente, então, produz uma cesta, né, que é selecionada pelos próprios agricultores, a partir do que eles têm naquela semana de variedades produzidas sem veneno, o que significa que eles não têm a certificação, mas não fazem uso de agrotóxicos na produção. E isso é entregue, isso é levado para São Paulo, e em São Paulo é distribuído até uma rede de voluntários que estão em 23 pontos. Esses voluntários são os próprios consumidores que se organizam, que vão desde espaços de igreja, academia, centros comunitários, unidades de saúde, e então eles recebem essas cestas, se organizam e entregam para outros consumidores, né?
Então, ao todo, a gente tem aproximadamente 1.600 consumidores que são beneficiados, todos da Zona Leste de São Paulo, que é uma zona onde a gente tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, então é uma área mais periférica, onde a população é majoritariamente uma população de baixa a média renda, né? Então, uma articulação bem interessante, seja pelo tamanho dela, né, por ser uma rede, seja pelo tempo que ela existe, porque ela é uma das mais antigas, mas também por essa estratégia, né, de atuação em rede e essa colaboração voluntária tão grande que o MIC consegue mobilizar. Um outro caso que eu trouxe para vocês, talvez muitos conheçam, mas eu achei que valia a pena a gente dialogar sobre isso, que é o caso da FAI, da Feira dos Agricultores Ecologistas, que acontece em Porto Alegre. Eu sei que tem pessoas aqui de diferentes cidades, né, estados, mas eu falo que eu preciso de Porto Alegre, e a FAI ela começa lá em 1979, a partir de uma articulação de pessoas envolvidas no movimento ambientalista e no movimento espiritualista da Grande Fraternidade Branca, que começam, então, consumidores de Porto Alegre preocupados com a alimentação, se organizar e começam a ir para o interior do estado buscando agricultores que pudessem ter uma produção mais ecológica, mais sustentável e pudesse fornecer alimentos para eles. As primeiras feiras que acontecem, que são chamadas de Tupambaé, eram feiras que combinavam, na verdade, a comercialização de alimentos com feiras, com organizações da sociedade civil, com movimento político, né, com uma série de organizações que também colocavam ali as suas causas em pautas. Desde o início, ela acontece perto do Parque da Redenção, né, e com o tempo, ela foi acabando se articulando muito mais à Feira dos Alimentos, que é o que acontece até hoje em dia, e foi reduzindo mais essa participação de organizações de movimentos sociais, ainda que ela exista até hoje uma menor porcentagem. Então, em 89, a FAI é fundada, naquela época, por uma estrutura de uma cooperativa que se chamava Colmeia, que depois passa por uma série de problemas, que a gente não vai ter tempo de conversar sobre eles hoje, mas que, enfim, se articulava como uma cooperativa, tinha um espaço de loja, um restaurante, um entreposto. Isso durou durante vários anos, e com esses problemas acabou em 2006 tendo que fechar o restaurante e transformando a articulação desses agricultores numa associação que funciona até hoje, que é a Associação dos Agricultores Ecologistas Solidários do Rio Grande do Sul, que agrega famílias de 5 regiões aqui do estado. Ela tem hoje em dia 46 bancas, recebe um público estimado de 12 a 15 mil pessoas por sábado, que é quando a feira acontece. Isso no contexto normal. Agora, durante a pandemia do Covid, o público tem variado de 4 a 5, 6 mil, dependendo das condições climáticas. Mas ela é uma feira muito importante, referência no estado, no Rio Grande do Sul, que inspirou uma série de outras iniciativas, mas também em outros lugares, né? Algumas pessoas vão afirmar que a FAI ela não é só a primeira feira orgânica do Brasil, mas também da América Latina. Até hoje, ela é um espaço cultural bastante importante de lazer, de socialização na cidade. Então, muita gente também declara que vai à feira não só em busca dos alimentos, mas muitas vezes para socializar, para encontrar pessoas, né, para participar de um estilo de vida, toda uma dinâmica que acontece ali naquele sábado, que vai muito além só da compra dos alimentos diretos. Um exemplo, o próximo exemplo, que é a COPET, Cooperativa de Consumidores de Produtos Ecológicos de Três Cachoeiras, é um dos exemplos que vem também a partir de uma inspiração com a FAI. A Três Cachoeiras é uma cidade bastante pequena, com 10 mil habitantes, mais ou menos, que fica no litoral norte gaúcho, um pouquinho antes de Torres, para quem conhece. E já ainda em 99, agricultores familiares que produziam produtos agroecológicos e que vinham para Porto Alegre fornecer alimentos para a Colmeia, para a FAI, não tinham uma dinâmica de comercialização local na região, né? E aí um grupo de pessoas, de consumidores ali de Três Cachoeiras, funcionários públicos, bancários, professores, começa a se aproximar desses agricultores, querendo também poder comprar esses produtos. Eles fazem uma série de experimentos, né? Desde vir junto para as feiras em Porto Alegre, pegar outros produtos do estado que eram comercializados aqui,
fazer uma dinâmica de feira, teve uma época que era uma dinâmica de feira com entrega num caminhão, mas acabam conseguindo, em 99, estruturar a cooperativa formalmente, com uma dinâmica, né, cooperativada, então com sócios, com estatuto de sociedade, desde aquela época com aproximadamente 100 sócios, e por um bom tempo a cooperativa simplesmente acontecia com uma dinâmica de encomenda prévia e entrega, mas eles conseguem depois de um tempo criar uma espécie de um entreposto, né, que agora é aquela imagem que a gente vê ali embaixo, que funciona como uma espécie de uma loja, onde os sócios da cooperativa, eles conseguem comprar preços por um valor reduzido, um valor de custo, mas também a loja fica aberta para a população em geral. Então, não sei se vocês conseguem ver na segunda foto, nessa que mostra alguns elementos, tem umas etiquetas e nessas etiquetas sempre mostra o valor do produto para o sócio e para os não sócios, né, que é um valor diferenciado. Os não sócios, então, eles têm uma porcentagem um pouco maior que é colocada, tem 2 funcionários que trabalham na cooperativa e o resto da dinâmica é, então, pela constituição da diretoria, da dinâmica cooperativada. A grande maioria dos produtos in natura são realmente da região, né, da própria Acerte, da Econativa e outras cooperativas parceiras, e eles trazem também produtos de outras regiões do estado há muito tempo, também produtos da Essa, por exemplo, da Serra, mas hoje em dia tem, e aparece ali no fundo, uma única prateleira com alguns produtos mais processados de nível nacional, que aí então são produtos, por exemplo, da Mãe Terra ou da Econativa, são coisas que a gente não tem em produção local aqui no Rio Grande do Sul, então né, são encomendadas de algumas organizações nacionais, mantendo ainda esse cuidado de produtos orgânicos e colocando eles numa disposição na loja de forma diferenciada. Algo que é interessante comentar, e essa é uma pesquisa das mais antigas, tiveram outras que saíram, que é a questão dos preços, né? Porque a gente sempre discute muito até onde a alimentação saudável é acessível para diferentes consumidores. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita pelo IDEC, pelo Instituto Queiroz, perdão, teve apoio do IDEC, o IDEC depois lançou uma outra mais recentemente, que fez uma comparação entre alimentos que eram comercializados em supermercados, feiras e em grupos de consumo responsável. O que essa pesquisa ela vai mostrar é que, de certa forma, existe uma diferença, assim, do espaço de comercialização, né, onde os produtos nas feiras e nos grupos de consumo responsável, eles são de metade a menos ainda do que o valor que seriam os produtos agroecológicos nos supermercados. De alguma maneira, esse é mais ou menos o caso do MIC, como eu apresentei, é o caso, de certa forma, da Copet, que consegue realmente ter preços bem mais acessíveis, né? No caso da FAI, tem uma variação muito grande, eu posso comentar mais isso depois, mas alguns produtos, especiais sazonais, às vezes eles são mais baratos do que está no supermercado, às vezes nem sempre, né? Às vezes tem preços que acabam se equivalendo. Mas ainda assim, eu acho que é interessante a problematização da gente pensar de que nesses canais onde há uma proximidade maior e um número menor de intermediários, existe uma tendência a ter um menor custo, né, facilitando, então, o comércio dos produtos que são ecológicos, que são mais saudáveis. Trago também para comentar com vocês um trabalho que a gente fez esse ano, por a gente eu falo GEPAD, que foi um projeto financiado pelo SEBRAP, focado em inclusão produtiva no contexto de múltiplas transições, foi coordenado pelo professor Paulo e o Sérgio, e entre uma das partes desse projeto, né, foi a gente avaliar os consumidores de 3 cooperativas, entre as quais estavam a Girassol, que é os dados que eu trago agora. A Girassol, ela também é uma cooperativa de consumidores, que funciona em Porto Alegre. Ela teve, ao longo do seu funcionamento, que começou lá em 2006, diferentes formas, né, dinâmicas de funcionamento da loja, da inserção com os sócios e o público, né? E o ano passado, em 2020, eles conseguiram abrir uma loja que funciona até hoje na Venâncio Aires, que é na região central, e começaram também uma dinâmica de comércio digital, que já estava sendo programado, mas com o contexto da Covid acabou sendo um tanto impulsionado, né?
Então, aí entra um pouco naquilo que o Márcio já comentou, que a gente está também com esse boom, e acredito que em outras aulas isso tenha sido discutido, desse processo da digitalização, né? Já influindo não só na agricultura, mas também nas dinâmicas de consumo. Atualmente, a Girassol tem uma dinâmica muito simples, né, para associados, mas ela também, a estilo da Copet, tem essa loja onde as pessoas de público em geral não precisam ser associados para poder usufruir dos produtos. Então, a pesquisa foi muito mais ampla do que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu só trouxe dois dados em especial para a gente dialogar, né? Um é um perfil mais geral dos consumidores, que tem majoritariamente, né, formado por mulheres, com uma escolaridade bastante alta, né? Então, a maioria com pós-graduação completa, e um bom tanto desse público em termos de profissão e trabalho, se declarando como servidores públicos. Esse público também é um público que está vinculado, né, a outras dinâmicas que trabalham com alimentação agroecológica, economia solidária, que tem essa preferência para alimentação local. A gente avaliou as diferentes percepções dos serviços da Girassol e em todas as etapas que o comércio eletrônico funciona na plataforma, né, desde o pagamento, a compra, a encomenda, o fechamento da cesta, a seleção dos produtos. E a Girassol foi super bem avaliada em todas essas categorias, né? E esses parâmetros também do tipo de produto, né, que qual a Girassol busca trabalhar, também foi muito bem avaliado. Quando a gente trouxe as questões dos preços, seja o preço direto dos produtos ou da taxa de entrega, também teve uma avaliação muito positiva, né, já que a grande maioria entendeu que os preços são acessíveis para esses dois parâmetros. No entanto, duas coisas que são um tanto curiosas, e a gente ainda está um pouco problematizando isso, essa pesquisa é bem recente, ela ainda não está publicada, a gente está recém terminando um livro onde vai sair esse material, mas é que o preço ele também é colocado como um dos fatores de dificuldade para ampliação do consumo pelos consumidores, né? O que é um pouco engraçado, vendo que não são consumidores baixa renda, né? Então eles deveriam, a princípio, têm condições, né, de acessar esses produtos. E a outra questão é que, em relação à preferência de compra, em relação a preferir a plataforma ou o consumo presencial, a grande maioria prefere o consumo presencial, né? Então, isso é algo bastante instigante, porque apesar, então, da gente ter, eu acho, toda essa mobilização para as plataformas digitais, também, e a Girassol ter sido super bem avaliada em vários parâmetros, né? Fica esse desafio de como essas iniciativas podem criar um contexto de maior fidelização dos consumidores, né? Aqui, acho que duas grandes coisas a gente tem que mencionar. Uma, talvez ainda uma certa resistência dos consumidores a comprar especialmente comida e comida in natura, que as pessoas gostam de pegar, de cheirar. Desculpa te atrapalhar, mas você poderia só aumentar um pouquinho mais o zoom da tua apresentação? O zoom da apresentação, peraí. Ele está em 70, se você puder aumentar só um pouquinho mais, acho que ajuda para a gente visualizar. Melhorou? Obrigada. Desculpa te atrapalhar. Tudo bem, achei que era o tempo já. Me perdi um pouquinho, desculpa. Eu acho que eu estava comentando a questão do... Tem ainda uma resistência das pessoas a comprarem alimentos in natura, nessa dinâmica, né, comercial, porque elas não podem escolher, né, e alimento é uma coisa também muito afetiva, muito material, que as pessoas gostam de cheirar, de apalpar, tem uma percepção diferente do que é o que está maduro, como o ponto, vamos dizer assim, que a pessoa gosta daquele alimento, né? Então, isso também aparece em outras pesquisas. E a outra questão eu vou comentar um pouquinho mais adiante, mas é que eu acho que existe já um certo contexto de competitividade, muito mais no sentido de existir diferentes dinâmicas que acontecem em Porto Alegre, né? Pelo número de feiras e outros sistemas que oferecem serviços similares, fazendo com que talvez os empreendimentos que existem tenham que ter bastante criatividade para se tornar diferenciais frente, né, às outras alternativas que existem. Bom, fazendo algumas reflexões um pouco mais amplas agora, dessas iniciativas frente à Agenda 2030, frente à necessidade de transição de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis.
Então, eu não vou entrar no detalhamento da agenda, eu acredito que vocês já viram isso com outros professores, mas, assim, por diferentes dimensões, né, a gente vê uma série de elementos positivos ou benéficos dessas iniciativas que contribuem ou que estão alinhadas com essa agenda, né? Seja por ter uma forma de produção muito mais vinculada a uma dinâmica ecológica, ecossistêmica, a fazer um fomento da sociobiodiversidade regional, a ter essa conexão sempre com a agricultura familiar, a ter uma dinâmica de produtos diversos, né, frescos in natura, então dificilmente tem a comercialização de produtos ultraprocessados nesse tipo de estabelecimento, o fomento à economia local, solidária, ao próprio processo de organização social participativa, seja de agricultores ou consumidores, né? A pegada ambiental, que é reduzida por uma série de elementos, que acaba também sendo iniciativas que contribuem para a mitigação de mudanças climáticas, ajudam a fazer um processo de valorização regional e também uma integração mais equinânime entre áreas rurais e urbanas, né? Mas, como eu atuo no desenvolvimento regional, professor Márcio também, eu trago aqui daí um pouco uma outra pesquisa, um material que ainda está no prelo, não foi publicado, mas eu fazendo algumas reflexões dentro desse contexto de transição, como que a gente poderia pensar a partir de determinados territórios ou regiões, como que a gente pode fomentar um pouco mais iniciativas desse tipo. E aí são dados que nós coletamos uma pesquisa no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, focados em experiências da comercialização direta, o seu contexto da Covid, ainda que eu não vou tanto falar sobre a questão da Covid agora, se depois tiver interesse, eu posso comentar mais durante as questões. Mas eu pego 2 territórios para problematizar um pouco algumas características desses territórios e como que eles poderiam, então, fazer um processo de transição para sistemas mais sustentáveis. Um deles seria o Vale do Rio Pardo, né? Que é um território que aqui no Rio Grande do Sul é das regiões onde a gente tem o maior número de população da agricultura familiar, né? Dentro dessa área. É uma região que está fortemente vinculada à produção e exportação do tabaco, o que tem uma série de problemas sociais, econômicos e ambientais envolvidos nisso, e que, né, indica claramente a necessidade de uma transição dessa matriz produtiva. Um cálculo que nós temos para a região é que, como majoritariamente a produção da região desses agricultores familiares é tabaco, que é algo que a gente não pode comer, os alimentos da região eles têm que vir majoritariamente de fora, né? Então foi feito um cálculo de que 90 milhões de reais são investidos por mês na compra de alimentos de fora, que são, né, então, um recurso que poderia estar sendo usado com a população dos agricultores familiares da região, caso eles consigam fazer uma transição para a produção de alimentos. Obviamente existe já boa parte desses agricultores também trabalhando, né, com uma produção diversa, uma série de organizações que não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, mas que têm contribuído para o processo de transição dessa matriz produtiva, como a EFASC, a Articulação de Agroecologia do Vale do Rio Pardo, o CAPA, a Ecovida, que tem fomentado uma série de processos, mas analisando as dinâmicas de abastecimento especificamente, nós conseguimos mapear, ano passado, 19 canais, sendo que 18 eram feiras, só uma era uma cooperativa. Desculpa te interromper de novo, passou já 20 minutos, então tu tem mais 5 para finalizar, tá? Tranquilo, Fábio, obrigada. Então, são 19 canais, né, a maioria feiras, que comercializam majoritariamente no próprio município onde produzem. Dos 23 municípios da região, só 9 têm feiras, né? Então, existe uma série de ações que poderiam ser feitas, seja pelo poder público municipal, seja em parte por mobilização da sociedade ou própria articulação de agricultores, para qualificar esses espaços, né? Então, só para citar por exemplo, a questão das zonas livres de agrotóxico, né, que auxiliaria muito também na redução da produção do tabaco, a questão de se mobilizar feiras nos municípios que são desatendidos, que são um número bastante expressivo, e também, por exemplo, pensar nas dinâmicas de vale-feira, né? Já tem 2 municípios na região, que é Venâncio e Vale Verde, que tem esse tipo de programa, que poderia ter um valor aumentado, mas também poderia ter experiências similares em outras cidades da região.
Então, algumas coisas que poderiam ser feitas para se fortalecer, né, esse tipo de iniciativa e se, ao transformar a matriz produtiva, focando na economia local e na população de agricultores locais. Se a gente pega um outro caso que daí já é bem diferente, que é a região metropolitana de Porto Alegre, do Delta do Jacuí, a gente vai ter um outro contexto, é uma região onde a gente não tem produção, né? A gente tem um número de agricultores familiares que tem uma relevância social, cultural, ambiental, a gente tem uma série de assentamentos da reforma agrária que são extremamente relevantes na região, mas que não tem, pelo menos nesse momento, e acredito que a curto prazo ou médio prazo, condições de abastecer a população, né? Então, obviamente, a gente depende da produção de municípios do entorno. Aqui a gente mostra um mapa, né, onde foi feito, do mapeamento que nós fizemos, mostrando um pouco como está a distribuição desses canais. E aí vocês podem ver que existe uma concentração muito grande de canais na região central, seja de feiras, seja de cooperativas, do sistema de entrega domiciliar, e que se espalha um pouco mais, em especial, para a zona sul de Porto Alegre, com os pontinhos amarelos, que são as feiras convencionais, e os verdes, as agroecológicas, e as convencionais estendem um pouquinho mais na zona norte. Mas as feiras convencionais, que são 42 na capital, elas não são feiras onde a gente tem uma população de agricultores familiares, apenas 25% delas têm agricultores familiares. Então, a grande maioria são comerciantes que trazem produtos da Ceasa, com uma fiscalização bastante frouxa, vamos dizer assim, sobre a qualidade dos produtos ou até a dinâmica, né, de como essa comercialização acontece. A gente tem 21 feiras agroecológicas na cidade, 9 que acontecem em espaço público, estão articuladas no conselho, e outras 12 em espaços privados, e mais 10 empreendimentos com sede em Porto Alegre, que estão diretamente vinculados à agricultura familiar, realizando entrega domiciliar. Existem outros que entregam em Porto Alegre, mas que não estão vinculados à agricultura familiar, ou outros que têm a sede em outros municípios e que entregam aqui em Porto Alegre. Então, esse número de 10, eu considerei os com sede em Porto Alegre e diretamente vinculado à agricultura. E aqui também tem uma série de elementos que poderiam ser feitos para qualificar esses espaços, né, e qualificar, então, essas cadeias. Desde, por exemplo, coisas muito simples, como a demanda que a FAI tem há muitos anos com a fábrica de fechar a via dos carros na Redenção para ampliar o espaço da feira e a segurança dos consumidores, que é o formato que tem acontecido na pandemia, o que é também um elemento que se tornou positivo, porque isso está auxiliando essa demanda a andar e mostrar para a prefeitura a viabilidade desse formato. Mas também a gente tem uma carência muito grande de feiras, né, em muitas áreas do município, onde especialmente a gente tem a população de baixa renda. Também a gente poderia pensar melhor em espaços de logística para os produtores, né, fortalecer a agricultura familiar local e regional com uma série de iniciativas que vai desde campanhas educativas para a sociedade como um todo, a desde o incentivo para o varejo local, por exemplo, se abastecer, mercados de bairro, sejam restaurantes, se abastecer diretamente com agricultores, né? E a própria iniciativa que alguns anos atrás já aconteceu, de se vincular melhor eventos que acontecessem na cidade, sejam culturais ou turísticos, com a conexão dessa produção, né, local e regional, que hoje em dia isso também se perdeu bastante. Então, já fechando, assim, era só alguns exemplos e algumas reflexões para a gente pensar que a gente não precisa ficar numa dicotomia que muitas vezes se vê em algumas discussões e alguns espaços, né, que não é nem um localismo radical que a gente está querendo propor, mas também não é a gente só achar que a gente tem que o tempo todo se basear nas cadeias globais, né? É talvez um espaço intermediário que a gente tem que encontrar essa medida. E isso passa muito por a gente olhar para a dinâmica específica de cada território e reconhecer as potencialidades que ali existem, né? Existem desafios também específicos e essas dinâmicas elas têm que ser pensadas caso a caso, mas eu realmente acredito que existe uma boa margem para que a gente possa fazer uma série de ações e possa qualificar, incentivar, fortalecer a agricultura familiar, a agricultura agroecológica
e essas dinâmicas, né, localizadas. Obviamente, as políticas municipais e territoriais, elas são muito importantes para esse processo, né, em especial no contexto que a gente tem vivido da política federal, mas também a participação e atuação da sociedade civil buscando novas realidades, pressionando, né, incentivando através do seu consumo e da atuação, também são extremamente importantes. Então, agradeço a atenção, espero que todo mundo possa acessar a vacina, comida, e fico à disposição para a gente poder dialogar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigado, Potira. Gostaria de lhe parabenizar pela excelente exposição, juntamente com o colega Márcio Gazola. Eu sou o professor Joaci Aquino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do GEPAD. Já participei com vocês da 6ª aula e estou tendo a satisfação de dividir a mediação hoje com a professora Fabiana Tomé. Nós recebemos muitas perguntas no chat, Gazola e Potira. O pessoal realmente está muito animado com esse tema, né, que vocês abordaram, né? E para a gente não perder mais tempo, eu vou fazer aqui um bloco de 5 perguntas, as perguntas iniciais, que foram direcionadas ao professor Márcio Gazola, mas você, Potira, também pode contribuir com as reflexões sobre essas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, o Tiago Verano, ele faz uma pergunta querendo saber quais as diferenças entre cadeias, canais e mercados. E se vocês teriam algumas referências bibliográficas para balizar esses conceitos. Uma outra questão que nós recebemos é do Gustavo Martins. Ele cita o caso da rede Ecovida, e ele faz um comentário que a rede Ecovida ela tem como base a proximidade social, mas ela atua em largas distâncias. Ela tem um campo de atuação que vai além daquele circuito local. Então, como é possível, a partir desses referenciais, entender esse processo? A Leidiane, ela faz uma pergunta muito interessante, perguntando ao professor Gazola quem são os consumidores dessas cadeias curtas. A população mais carente, ela tem acesso a esses alimentos saudáveis e sustentáveis? Ou esses alimentos eles são restritos à classe média, à classe alta, né? Automaticamente já fica o gancho para discutir como ampliar o raio de ação, né? Como atender o